Hoje nós vamos estudar nesse livro, nos Passos de Jesus, as atitudes de pessoas cheias do Espírito Santo e também o propósito do Espírito Santo. São duas coisas importantes, né? Porque toda pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem atitudes que demonstram isso. É como o Senhor Jesus explicou, a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Então a gente identifica uma pessoa cheia do Espírito Santo. Vamos ver o que o bispo diz no livro. Tenho presenciado o batismo com o Espírito Santo de algumas pessoas e noto que todas, ao serem visitadas através do batismo, ficam completamente cheias de amor, paz, alegria e conscientes de que está acontecendo. Digo isso porque muitas pessoas sinceras perdem o equilíbrio emocional ao serem supostamente batizadas com o Espírito Santo. Ainda outras se lançam ao chão, tremem e chamam a atenção das demais para si mesma. Quando isso ocorre, o batismo com o Espírito Santo não aconteceu. Trata-se apenas de uma manifestação carnal e diabólica, pois desvirtua o processo de busca e recebimento por parte daqueles que só desejam participar da presença de Deus. É natural chorar de alegria, sorrir, cantar e etc. Só não é natural ficar fora de si, pois aí a manifestação é demoníaca. Nunca o Espírito Santo deixa a pessoa fora de si. A gente às vezes encontra, vídeos ou mesmo instituições evangélicas, em que os seus membros, ao receberem o Espírito Santo, eles saem de si. Ou, em muitos casos, eles caem ao chão, que é o chamado cair pelo poder. Muitos dançam, giram. Quer dizer, a pessoa perde a noção, a noção do equilíbrio, ela se magoa, muitas delas até se magoam. Então, quer dizer, não é o derramamento do Espírito Santo. A Bíblia nunca falou sobre isso. Então, nós queremos que o Espírito Santo, ao vir sobre uma pessoa, ele não traz a desordem, o caos, a confusão, faz a pessoa continuar mentalmente, fisicamente, completamente dominada em si, consciente sobre as coisas. Mas o contrário, eu vejo muitas pessoas, às vezes, quando manifestam com o demônio, perderem a sua noção do que estão fazendo, porque o Espírito que está nelas a domina, diferente do Espírito Santo. O propósito do Espírito Santo, vamos meditar agora. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela muda completamente as suas atitudes perante este mundo, até mesmo os seus objetivos. Isso acontece porque o batismo é mais uma pessoa chamada por Deus para fazer a sua santa vontade. Ninguém é selado pelo Senhor Jesus a fim de viver a sua própria vida, mas há um propósito de Deus para que aquela pessoa, se for obediente à sua chamada e der vazão ao propósito de Deus, será feliz e fará feliz tantos quantos puder alcançar com seu testemunho a respeito do Senhor Jesus. E aqui está a chave desse livro, da palavra de Deus e do propósito de Deus. É o propósito dele para você. Deus, ao enviar o seu Filho, o Senhor Jesus, ele estava cumprindo um propósito para mudar a sua vida, para buscar você, para restaurar a sua fé. Então, por mais fraca, por mais débil, por mais difícil que seja a entrega da vida de uma pessoa, não é impossível. E ele quer fortalecer você. Olha só a continuidade aqui. O Senhor só se manifesta neste mundo através de alguém cheio do seu Espírito. E é exatamente esse o objetivo pelo qual as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Um dos maiores obstáculos a esse batismo é quando o propósito da pessoa é diferente do propósito de Deus. Muitas pessoas buscam ser batizadas sem terem qualquer objetivo na vida que inclua o Senhor. Outras o querem apenas para dizerem cheias de orgulho que também foram batizadas e que agora são tão espirituais quanto as demais, entre outras coisas. Porque o batismo é como num casamento, Não tem como eu casar com uma pessoa que não vai dividir os mesmos propósitos que eu. Se essa pessoa não tiver os mesmos objetivos que eu, esse casamento tem tudo para dar errado. Então, a primeira coisa num casamento é os pensamentos estarem iguais, os objetivos serem iguais. Os gostos podem ser diferentes. Por exemplo, um pode gostar
de verdura, o outro de carne, igual o apóstolo Paulo fala, né? Mas ambos têm os mesmos objetivos: salvar almas, fazer a obra de Deus, ser um obreiro, ganhar outras almas para Jesus, comungar da mesma fé, enfim, os objetivos pessoais, né? Vamos enriquecer, mas de uma forma controlada para ganhar almas, né? A pessoa tem os mesmos pensamentos, né? Não é diferente. Agora, se uma pessoa tem um propósito de vida e a outra tem outro, e as duas se juntam, a probabilidade disso dar errado é enorme. Os motivos que nos levam a desejar receber o Espírito Santo determinam o seu recebimento ou não. Aconselhamos aqueles que vêm buscando o batismo há muito tempo que examinem os seus objetivos em relação a ele, se de fato é agradar a Deus ou apenas satisfazer os seus instintos carnais e demoníacos, se é fazer a sua própria vontade ou a vontade daquele que lhe chamou. Ninguém tem mais interesse em nos encher do seu Espírito do que o próprio Senhor Jesus Cristo, pois ele mesmo disse: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Está em João, capítulo 16, versículo 13 e 14. Quanto mais pessoas forem seladas com o Espírito Santo, mais o mundo conhecerá a respeito do Senhor Jesus e da sua santa vontade para os seres humanos. Haja vista que as coisas divinas somente podem ser discernidas espiritualmente, ou seja, através do próprio Espírito Santo. Então, quando nós nos tornamos espírito, nós conseguimos discernir as coisas do Espírito e assim agradar a Deus. Ele falando com aquela mulher samaritana, ele falou assim que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Então, não é apenas o louvor das nossas bocas, né, que sai com os nossos lábios, com a nossa voz, mas também dentro de nós, no nosso espírito. Então, muito mais o que nós somos por dentro do que somos por fora. O maior desejo dos selados com o Espírito Santo. Não resta a menor dúvida de que a maior característica do batizado com o Espírito Santo é o amor pelas demais pessoas. Esse amor é o grande princípio cristão que ultrapassa todos os nossos interesses próprios. É muito mais do que um simples sentimento de amizade ou cordialidade. É um sentimento muito forte no sentido de levar as pessoas à salvação eterna, através do Senhor Jesus Cristo. É um profundo desejo de tirá-las do lamaçal em que se encontram neste mundo, levando-as a uma nova vida de pureza e santidade eterna em comunhão constante com Deus. Se a pessoa interessada em ser batizada com o Espírito Santo apresenta uma sede de ganhar almas para o reino de Deus, então seu batismo acontecerá mais cedo do que ela possa imaginar. Então, a gente nota que muito mais é o que eu tenho, as minhas intenções, do que o que eu faço. Porque Deus não exige perfeição do ser humano, até porque nós não temos como oferecer isso para Ele. Mas Ele quer que as nossas intenções sejam puras, verdadeiras, honestas, né? Então é muito mais do que eu sou aqui por dentro. E para encerrar esse capítulo, ele fala blasfêmia contra o Espírito Santo, um pecado imperdoável. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado e nos aponta o Salvador. Então, olha a função importantíssima do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Além dele nos convencer, nos mostrar o que e aonde nós estamos errando, para que então possamos nos arrepender, ele também nos aponta o Salvador. Ele nos indica o Senhor Jesus. Ora, se alguém fere o Espírito Santo com qualquer tipo de blasfêmia, ou seja, com palavras que ofendem a sua santidade, certamente não encontrará ninguém capaz de convencê-lo dos seus pecados, pois o Espírito do Senhor se afastará dele definitivamente. No mais profundo das almas de todos os seres humanos, quer religiosos ou não, existe uma pequena chama de fé que, focada no Deus vivo, certamente fará fluir uma vida sadia em todos os aspectos. Essa pequena chama de fé
é colocada pelo próprio Espírito Santo. Porém, se alguém fala contra o Espírito de Deus, ele se afasta e a pessoa cai numa total e completa frieza espiritual. Ou seja, ela não encontra nenhum motivo para buscar a Deus. Para ela, Deus e nada são as mesmas coisas. Por isso o Senhor Jesus nos admoesta: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Marcos 3, 28 ao 29. Os pecados cometidos contra o Pai ou Filho podem ser perdoados, porque o Espírito Santo é quem nos conduz ao arrependimento. Porém, se o pecado for contra o próprio Espírito Santo, quem nos levará ao arrependimento? Nós vamos no próximo vídeo entrar os dons do Espírito Santo. E aqui nós então encerramos esse capítulo 15, do Espírito Santo. Agora, sobre o pecado contra o Espírito Santo. Ele leva a pessoa a uma mente cauterizada, a tal ponto que ela não reconhece mais Deus em nada. Ela simplesmente se entrega mesmo a uma fé diabólica. Então, ela não tem reversão, ela não tem volta. Não é o seu caso. Se você está assistindo esse vídeo, é porque dentro de você há um desejo de querer agradar a Deus. Se você vem buscando, a Deus, vem se esforçando, vem lutando para agradar a Deus, sinal que dentro de você há uma fé. Então, você não blasfemou contra o Espírito Santo, porque quem blasfemou nem sequer assistir esse vídeo ele vai querer assistir. Nem chegar aqui, a esses minutos todos que nós estamos aqui falando, ele vai conseguir chegar. Então, você não tem que pensar nisso agora. Você tem que pensar em formas, maneiras, práticas que você pode se arrepender e se voltar para Deus. Então, é muito mais você analisar e partir para uma atitude do que você ficar esperando sentir. Porque, por exemplo, se eu estou fazendo algo de errado, digamos que eu não estou vendo esse algo de errado. Eu não tô consciente dele. Eu estou fazendo, talvez sabendo que está errado, mas achando que não tem problema. Mas quando eu busco o Espírito Santo, eu falo: Senhor, me mostra. Se eu estou fazendo alguma coisa que ainda te desagrada, eu quero consertar. Então, naquela mesma hora, Deus vai falar aqui, na nossa cabeça, no nosso entendimento, vai mostrar o que eu preciso fazer para mudar. Olha, deixa isso, abandona aquilo, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Então, eu vou ter que agora atuar, a minha fé, a minha força e a minha inteligência naquilo. Então, se era algo que eu costumava fazer, era algo que eu gostava de fazer, então eu vou cortar aquilo pela raiz, eu não vou mais fazer, eu não vou mais praticar. Então, é muito mais atitude, ações e reações da minha parte para com Deus que vão me abençoar. Você está buscando o Espírito Santo, então não pare. Continue. Sabe que o diabo ele vai investir com dúvidas, mas as dúvidas, você duvida delas, para que você possa ver Deus se manifestando em você, tá bom? Próximo vídeo a gente continua falando dos dons. Fica bem, Deus abençoe.